E eu espero que esta palavra, que esta reflexão possa te ajudar, querido. Porque a minha proposta, inclusive, sempre foi esta: que as nossas igrejas sejam comunidades terapêuticas. Comunidades terapêuticas. Que gera cura, que gera transformação, que gera no coração das pessoas sonhos, que gera no coração e na vida das pessoas que fazem parte, que se achegam ao arraial da comunidade cristã, que se encontram ou que se encontrem como gente, como pessoa criada à imagem e semelhança de Deus. Porque é sempre o que eu tenho dito: as nossas comunidades, as nossas igrejas, a maioria delas têm sido comunidades patológicas, que têm adoecido as pessoas e que têm gerado enfermidades na alma, nos psiquismos de muitos. Então nós precisamos de aprender a olhar atrás da cortina das reações das pessoas. Você como professor, você como aconselheiro, você como psicólogo, você como pastor líder, olhar o que está por trás da cortina ou da muralha, dos comportamentos das pessoas. Uma criança perguntou para um sábio: qual é o tamanho do mundo? E o sábio respondeu: o mundo tem o tamanho dos seus sonhos. O mundo tem o tamanho dos seus sonhos. Eu cito aqui uma poesia de um dos livros do poeta Augusto Cury. Uma vida sem sonhos é uma primavera sem flores, uma manhã sem orvalhos, um oceano sem ondas. Sem sonhos, os ricos se empobrecem, os intelectuais se tornam estéreis, os jovens se perdem a aventura da existência. Sem sonhos, as pessoas, sem sonhos, as pequenas pedras se tornam montanhas. Então precisamos de sonhar a conquistar as pessoas ao nosso redor. Sonhar em conquistar projetos para que elas possam, ou para nós podermos ajudar a humanidade. Sonhar em se tornar um trabalhador diferente, para que você chegue no seu espaço lá na escola, na faculdade, ou naquela firma, naquela empresa, naquele banco. Chega lá no espaço seu profissional e você poder cumprimentar as pessoas lá com sorrisos, dar um abraço nos seus colegas. Porque há anos, quem sabe é você, que os seus relacionamentos com as pessoas é relacionamento totalmente superficial. E eu sempre tenho dito isso: nós como pastores corremos o risco. A comunidade vai crescendo, ainda que tenhamos os líderes que nos ajudam, os líderes de ministérios, mas corremos o risco de termos um relacionamento superficial como um administrador e não como um pastor de almas. E ainda que não seja um pastor de almas, mas alguém que saiba sentir, tocar, aprender com a comunidade, corremos esse risco de estarmos tão distantes. Então é preciso sonhar em conquistar um território na nossa psique, onde a tranquilidade e serenidade, apesar de às vezes o mundo desabar sobre nós. Aí eu quero falar aqui sobre, eu já falei, vou repetir, sobre o músico, poeta, cristão, Beethoven. Foi um gênio da música, mas numa certa ocasião o mundo desabou sobre Beethoven. Ele estava tocando uma nota musical e de repente percebeu que não conseguia ouvi-la. Não conseguia ouvir adequadamente. E aí, a acuidade auditiva foi diminuindo,
E não tem coisa pior para um músico do que isso. E pouco a pouco, isso foi intensificando. E com isso Beethoven entrou num desespero muito grande. Beethoven caiu numa crise depressiva. E ele começou a ter insônias e ficar profundamente ansioso e pensou em destruir a sua vida, em suicidar-se. Mas o sonho de continuar fazendo belas músicas dominou o território da sua emoção. E então ele começou como uma pessoa, assim, usando, uma pessoa delirante. Ele começou a usar técnicas que jamais alguém pensou em usá-las, para produzir, olha para vocês verem, as notas musicais. Veja que enquanto ele dedilhava as suas mãos sobre o piano, ele colocava os seus ouvidos assim, ó, assim, sobre o solo, para captar as vibrações das notas do piano. No começo, ele não conseguia ver a harmonia entre o som do piano e as vibrações. Mas pouco a pouco, essas vibrações começaram a detonar gatilhos e gatilhos que abriram as janelas da memória, que resgataram músicas que ele tinha no seu inconsciente. E assim um surdo continuou a produzir belas músicas. Beethoven foi um sonhador. Embora perdeu a sua audição, não perdeu os seus sonhos. E por não perder os seus sonhos, continuou a executar aquilo que o aliviava e dava sentido à sua existência, à existência dele. Agora preste atenção, por favor. Me ouça, por favor. Quais são os sonhos que estão soterrados aí nos escombros das tuas perdas? Não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus sonhos. Vou repetir. Quais são os sonhos que estão soterrados nos escombros das suas perdas? Nunca desista dos seus sonhos. Você precisa de despertar e ver a história de pessoas que foram mutiladas, pessoas que ninguém apostava nelas, mas elas conseguiram executar os seus projetos. Abraham Lincoln, ele sofreu muitas derrotas, montou um negócio, faliu, candidatou como vereador, perdeu, depois montou outro negócio, faliu de novo. Sua noiva, um ano depois, morreu. Novamente candidatou de novo, perdeu de novo. E todos achavam que ele era um exemplo típico de um homem, de uma pessoa que não ia dar certo na vida. Tornou candidatar como deputado e perdeu. Abraham Lincoln perdeu sucessivas vezes. Um dia decidiu candidatar-se como senador e as pessoas olhavam para ele e ria dele, dizendo: olha, faz dó. Era o exemplo típico de derrota. Tudo que você coloca na mão, Abraham Lincoln, não dá certo. E ele candidatou-se para senador e perdeu de novo. Até que um dia ele candidatou-se como vice-presidente do país. O resultado foi que perdeu a eleição de novo. Um dia ele estava no hall de amigos lá, né, do partido lá, e estava tentando alguém para ser presidente dos Estados Unidos da América. E aí, o que aconteceu? Forão. O Abraham Lincoln levantou as mãos e disse: eu quero candidatar-me como presidente dos Estados Unidos. E todo mundo fugiu daquele homem. Mas a sua persistência o levou a candidatar-se. E depois de toda essa batalha, ele candidatou-se presidente dos Estados Unidos e ganhou a eleição e se tornou um dos maiores presidentes mais brilhantes que o mundo conheceu. Quando você tem um sonho que te controla, hein? Quando você tem um sonho que te controla, todas as barreiras se tornam pequenas. As feridas do caminho se tornam um motivo a mais para você continuar correndo. As pedras da dificuldade, ao invés de fazer recuar você, pelo contrário, leva você a olhar para o horizonte e dizer: eu vou vencer, eu vou conseguir. Então nunca deixe de sonhar, porque os seus sonhos motivam a existência.
Uma pessoa que só vive para o trabalho, a executar as tarefas que o seu chefe solicita. Não falta o trabalho. Lá vai lá e bate o cartão, pica o seu cartão. E que é o exemplo típico de alguém que vive numa rotina intensa. Ele pode ser útil para o sistema, mas ele poderá ter grande utilidade para ele mesmo. Nunca esqueça, você está aqui para ter uma história de amor primeiramente contigo. Entende? Contigo mesmo. E depois você tem que ser um instrumento de bênção na vida do seu colega de trabalho, do seu amigo, da sua esposa, do teu marido, dos teus liderados. O nosso propósito aqui é que você seja despertado para ver a dor do outro. É você procurar entender mais o outro, ver a sua dor, os seus dilemas e poder ajudar o seu próximo a se libertar. Talvez você fale comigo, igual esses dias alguém falou comigo assim: ah, pastor Eugênio, mas tudo que eu queria eu já tenho. Por que Deus não me leva? Tudo que eu queria eu já tenho. E a minha resposta é: e que tal você agora sonhar e ajudar as pessoas, sonhar os sonhos delas? Porque muitas pessoas, pela sua idade que você está e conquistou o que você conquistou, te ajudaram a conquistar os teus sonhos. Então por que você não ajuda as pessoas, o seu próximo, o seu amigo, um parente seu, alguém da sua intimidade, a conquistar os sonhos delas ou dela e brilhar como você tem brilhado? E por que não sonhar os sonhos de Deus? E por que não se dispor a sonhar os sonhos que Deus tem para cada pessoa, para a humanidade, para este mundo? Sabe o que eu tenho aprendido como pastor, como pregador do evangelho? É que as pessoas merecem a mais sublime da atenção minha. Isso mesmo. Eu estou falando com pessoas neste momento que talvez estão cansadas de chorar, cansadas porque perdeu o rumo. Volte a sonhar, volte à trilha. Tem alguém que pode renovar-te e te fazer sonhar. Jesus Cristo aqui, o mestre dos mestres. Quando alguém olha para este mundo, para os grandes pensadores que nós olhamos, que conseguiram galgar o pódio do sucesso, vemos que eles tiveram dores, tiveram perdas, tiveram momentos de profunda depressão. E isso tudo foi plano de Deus na vida de alguns que tinham uma experiência com Deus, como Abraham Lincoln, que eu acabei de lhes dizer. E todas aquelas quedas, experiências, reprovações, tudo aquilo ajudaram a forjar naquele homem e em muitas pessoas o caráter de Deus, para prepará-los para voar mais alto, para conquistar posições. Então volto a dizer para você: não desista dos teus sonhos. Não desista. As suas angústias, tristezas, algumas feridas que foram abertas aí dentro de você, e isso tudo são raízes que estão fincadas, sustentando toda esta estrutura da essência do que tu és, deste seu ser. Tudo que te aconteceu, tudo que te foram, na verdade, raízes que foram plantadas para sustentar essa estrutura que está aí, que é você. Não desista dos seus sonhos. E se você tiver que desistir, troque por outros. Porque uma vida sem sonhos é um céu sem estrelas, é uma história sem capítulos. O maior exemplo nosso foi Jesus Cristo, nosso mestre. Jesus Cristo foi o maior de todos os sonhadores. E Jesus Cristo resolveu incluir nos seus sonhos um grupo de homens, de discípulos da pior estirpe de personalidade. Pedro era recém-casado e era imaturo, tenso, ansioso, compulsivo, impulsivo, irritado. Reagia sem pensar. Se fosse hoje um aluno, qualquer professor queria longe da sala de aula, porque quem aguentava um Pedro impulsivo, irritado, sanguíneo ou colérico? Olha os discípulos que Cristo, o mestre dos mestres, o mestre da sensibilidade, o mestre do amor e do perdão, escolheu.
escolheu um João, aquele que parecia manso, e ele flutuava na sua emoção. Em um momento, João, ele era tão gentil, sabe, gentil, meigo, dócil, fleumático. Em outro momento, ele era tão radical que queria eliminar com fogo aqueles que não andavam com o Mestre Jesus. Olha que coisa doida. Todos eles tinham um grave problema de personalidade. Mas ele sonhou. O Senhor Jesus Cristo, o mestre dos mestres, sonhou trabalhar na personalidade dos seus discípulos para que eles pudessem se tornar pensadores, empreendedores, conquistar outros. Jesus Cristo foi um excelente psicoterapeuta. Olha, queridos e queridas, Jesus, como mestre da sensibilidade, ele atuou nas raízes mais íntimas dos seus discípulos. Como diz Augusto Cury, a pena é que a ciência não estudou este lado de Jesus Cristo. A ciência só estudou Jesus Cristo pelo lado teológico e não o lado psicológico do Cristo. Veja que nos últimos momentos da vida de Jesus Cristo, ele teve que ensinar os seus discípulos aquilo que as universidades durante séculos não ensinaram. A arte da solidariedade, a arte de se colocar no lugar dos outros e considerar as pessoas com um valor inigualável. Inigualável. Independe dos seus erros, capacidade. Essa capacidade, sabe, de se doar, sem esperar contrapartida do retorno. Que a universidade, há quanto tempo não conseguiu e não ensina as pessoas? Mesmo nós não conseguimos fazer nada se não interessarmos em esperar o retorno, é assim ou não é? O que acontece com as nossas comunidades, as nossas campanhas que fazemos? Nós fazemos grandes apelos para comprar propriedade, lotes, e não fazemos apelo para doar para um irmão que está precisando de socorro, porque nós estamos focados só no sucesso, não é? Estamos focados em quê? Quando alguém nos frustra, quando alguém não corresponde com aquilo que tanto esperamos, nós nos machucamos e nos ferimos. Muitas vezes nós discriminamos as pessoas que estão ao nosso redor, nós as desclassificamos ou as classificamos pela cor da roupa, pelo status quo. Olha na igreja para você ver. Olha na igreja que você levanta um líder pelo aspecto da expressão configurativa, da posição. Não é assim? Mas o mestre dos mestres entendia que cada ser humano era uma estrela viva na existência. Os discípulos competiam uns com os outros, perguntando quem era o maior, quem seria o que mais ia destacar no reino. Interessante que após o jantar, Jesus Cristo sabia que ia ser preso, traído e torturado. E ele teve a coragem, a habilidade intelectual de abrir as janelas da sua inteligência, deixar de ser escravo do medo e administrar seus pensamentos e emoções, e dar a mais profunda lição para aqueles jovens seguidores, para os discípulos que estavam ali, que dava dor de cabeça para Jesus. E isso tem mexido comigo, como pastor, como líder, porque eu, como pastor, de vez em quando quero investir só naqueles que aparentemente têm uma desenvoltura, e muitas vezes surge aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que aparentemente não tem nada para oferecer, e eu me vejo fazendo acepções de pessoas há quantas vezes, e quando eu olho para Jesus Cristo, ele não olhou isso. Ele olhou para o ser humano como ser humano de valor e investiu neles. Estão entendendo, povo? Veja bem, irmãos.
o Senhor Jesus Cristo, mesmo sendo considerado filho de Deus, uma posição que nem Tibério César, o imperador do Império Romano daquela época, tinha. Tibério César queria ser reconhecido como divino e usava a mão de ferro, o poder, para dominar as pessoas. E lá em Jerusalém havia alguém que era considerado filho de Deus, mas para a psiquiatria e para a psicologia, ele saiu da sua posição intocável. Olha para você ver. Pegou uma bacia de água, agachou-se, desceu e começou a lavar os pés dos seus discípulos, daqueles homens que sempre decepcionavam o Senhor. Entendeu? Cada gota de água que vertia sobre aqueles pés sujos do pó, estava ali cheio de terra, de pó, ali gerava um rimo emocional do inconsciente daqueles discípulos. E o registro chamado, RAM, que é o fenômeno que filma tudo que passa no palco da nossa mente, começou a registrar esta experiência de humildade, generosidade, solidariedade, gentileza, desprendimento, despojamento, registrado ali no locus de conflitos do inconsciente. Eles ficaram impactados, maravilhados, e aquilo não durou mais de 15 minutos, pessoal. Mas nunca um gesto, em um silêncio, penetrou e marcou a vida daqueles homens simples. Gente, seres humanos que necessitam de nós olharmos para eles e valorizá-los como Cristo valorizou. Ali penetrou tão profundo, de uma maneira tão cortante, nos intangíveis solos da coxa de retalhos da personalidade de Pedro, de João, de Marcos, de cada um deles. Eles viram aquela cena e pensaram: ora, se o mestre não teve medo, não teve vergonha de se doar sem esperar o retorno, eles precisavam então de fazer o mesmo. Eles deveriam seguir o exemplo. Eles deixaram de ser apenas plateia, passaram a ser autores da sua própria história. Independente dos seus erros, das suas falhas, da sua condição cultural, financeira, eram estrelas vivas no teatro da existência. Está me entendendo o que eu estou falando? Como que você olha para o outro? Como que você olha para aquele aluno seu? Como que você olha para aquela ovelha sua que te faz perguntas e não há atrativo algum? Quantos que estão me ouvindo já perceberam que aquela pessoa que te decepciona é uma estrela viva? Nós somos terríveis, pastores. Ei, você que é pedagogo, conselheiro, psicólogo. Nós somos terríveis. Nós valorizamos só aquelas pessoas que correspondem às nossas expectativas. Nós desprezamos aquelas pessoas que não se afinam com as nossas ideias. É ou não é? Quantos pastores fazem isto? Líderes, professores, gestores, empreendedores fazem isso. Porque tudo hoje é o que você pode me dar de lucro. O que eu vou ganhar com você. Afinal de contas, tempo é dinheiro. Até dentro da igreja é isso aí, tempo é dinheiro. Quero aconselhar com o Senhor, pastor. Olha, eu vou colocar o relógio funcionando aqui. 1 hora, seu horário de aconselhamento já acabou. Olha onde nós chegamos. O que? Olha para cá. Irmão, vem cá. O que você vai fazer com aquela pessoa lá na sua comunidade que pensa diferente de você, hein? O que você vai fazer com aquela pessoa que não concorda com essa sua ideia? Claro que você, vai descartá-la. E, se possível, jogá-la na lata de lixo. Sabe o que o pastor fala? E eu falo porque eu já falei. Tem que estar debaixo da minha visão. Mas a visão sua não é a visão dos mestres? Não é a visão do reino que Deus colocou através de Cristo? É a visão que eu tenho. Não é?
Na verdade, tem um monte de pastores e líderes doentes que já se perderam há muito tempo. Eles estão tão preocupados com o seu bem-estar e o sucesso do seu império que está construindo. Por isso que na sua igreja lá o povo não está mais aguentando. Sabe por quê? Porque ninguém mais aguenta o manipulador. Olhe para Jesus, vamos aprender com o mestre do relacionamento, vamos aprender com o mestre da sensibilidade, do perdão, do amor, o mestre dos mestres. Uma pessoa que quer ter saúde emocional é uma pessoa que precisa ver a vida como um espetáculo único, imperdível. Escute, você pode ter dinheiro, você pode ter um ministério grande, você pode ser um empreendedor, você pode ter títulos acadêmicos, posição nobre aí na sociedade, ser um político conhecido. Mas se você não aprender que a vida é um espetáculo único e imperdível, sempre você vai ter uma visão distorcida de tudo. E especialmente do ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Uma imagem empobrecida da realidade. Porque este homem Jesus, o mestre dos mestres, mestre da sensibilidade, ele era diferente. Ele conseguia fazer das prostitutas princesas. Como? Isso me emociona, isso mexe com a minha alma. Isso inclusive me entristece também. Como que Jesus conseguia fazer das prostitutas princesas, dos leprosos que cheiravam mal e que as pessoas se escondiam deles e tinham nojo deles, e Jesus conseguia aproximar deles e fazer deles príncipes, fazer deles seus amigos íntimos. Sabe qual é o problema de hoje? Você passa um tempo, você vai num lugar, você vai num clube, você sai com seus amigos para ir numa praia, e entre seus amigos tem crentes, não crentes e até ateus. Mas você se coloca num lugar tão superior, que você se torna uma pessoa chata, você se torna uma mulher chata, um homem chato, um religioso hipócrita, condenando aquela pessoa, condenando aquele homossexual, aquela lésbica, condenando aquela pessoa que está contigo. Vocês pegaram um pacote, foram num pacote para um resort, para um lugar e aí lá você se torna uma pessoa, um fariseu hipócrita, e não consegue olhar para aquela pessoa como alguém que deve ser amada, valorizada. Será que você não entendeu ainda? Você não entendeu ainda que Jesus, ele conversava com as prostitutas, ele estava entre os beberrões. Você é tão santo, você é tão santo, você acha que você é tão santa, você tem tanta crença de uma comunidade estúpida que você frequenta, que fala que tem Jesus, mas no fundo não tem Jesus coisa nenhuma, não passa de um fariseu, de um hipócrita, que não percebeu ainda que o mestre dos mestres da sensibilidade, quando todos assustavam, ele estava conversando com a mulher adúltera, com a prostituta. Esses dias, e eu estava num lugar, é um lugar que eu sempre estou caminhando, fazendo caminhada, e eu conheci um homossexual que estava sempre andando. E eu aproximei dele e comecei a fazer-lhe perguntas. E eu fiquei impressionado, porque ele ficou todo assim, meio trêmulo, meio sem jeito. Esse cara aproximando de mim, esse pastor. Na minha comunidade foi um cara que é um homossexual, tem o seu companheiro. E ao terminar eu cheguei, dei um abraço e fiquei sabendo que ele se quebrantou, dizendo: eu ganhei um abraço do pastor. Mas nós somos tão santões, hipócritas, não é assim? Nós somos tão santos, hipócritas, que queremos ser mais santo do que o santo. Queremos ser mais santo do que o santo de Deus que veio e conviveu entre beberrões, prostitutas, e fez diferença, e amou-os até o fim, fez deles seus amigos íntimos. Sabe por quê?
Porque Jesus olhava além das cortinas dos comportamentos das pessoas. Essa é a proposta nossa. Você tem de aprender a olhar do outro lado da cortina, da janela, dos comportamentos das pessoas. A igreja, as nossas comunidades têm sido comunidades que geram nas pessoas patologias, eu repito, as mais diversas. As pessoas vêm do mundo para a igreja, ao invés de serem livres, elas recebem outras prisões que as bloqueiam, impedindo-as de serem verdadeiramente livres. Olha, como você olha, como que é a tua pregação? Será que a pregação sua, pastor, a pregação sua, líder, professor de escola dominical, não está gerando doença das pessoas? Precisamos de ensinar doutrina, precisamos de ensinar doutrina. Precisamos primeiramente amar as pessoas. Jesus primeiramente amou. Aí depois as pessoas estavam abertas para receber a direção dele. Tem pessoas que antes congregavam, ou antes de congregarem, de converterem, de virem para a comunidade melhor, carregavam um fardo, hoje carregam um jugo pior do que o fardo que tiveram. Jesus, escute, Jesus, nós temos que aprender com ele. Ele era um investigador, ele era um garimpeiro dos solos da psique humana. Ele via aquilo que os religiosos hipócritas, os fariseus, os sacerdotes do templo não viam. Sabe o que acontece com todos nós? Nós acabamos olhando para as pessoas pela ótica de uma religiosidade estúpida que bloqueia, que julga, manipula, coage as pessoas e as tornam escravas do nosso gueto religioso. Você está entendendo? Você está, é porque você não quer, porque você tem medo de perder, porque você tem medo de reconhecer que você também não é nada. Para Jesus não importava o quanto aquela pessoa errada, para Jesus não importava o quanto uma prostituta teve uma vida errante, desvairada. Para Jesus, o mestre da sensibilidade, cada ser humano era e é mais importante do que os seus erros. Ele valorizava e valoriza as pessoas que erram muito mais do que os seus erros. Você faz isso? Sabe por que descartamos tantas pessoas? Porque nós não sabemos olhar as pessoas atrás das muralhas dos seus comportamentos. Nossos olhos são superficiais. Olha, para ter saúde psíquica, como líder, como gestor, como pastor, como pedagogo, como conselheiro, como gente, ser humano, para não ficar aqui colocando só uma elite, misericórdia. Para ter saúde emocional, psíquica, é preciso proteger a emoção, e para proteger a emoção é aprender a se doar sem esperar a contrapartida do retorno. Está entendendo? Para ter saúde emocional, psíquica, é preciso proteger a emoção, e para proteger a emoção é aprender a se doar sem esperar a contrapartida do retorno. Agora ouça o que eu vou lhes dizer. As pessoas mais íntimas são as pessoas que têm o poder para nos ferir, porque nós esperamos mais delas, é ou não é? Nos desprotegemos mais e nos frustramos mais quando elas não correspondem ao que nós desejamos, ao que nós esperamos. É assim ou não é, povo de Deus? É assim ou não é, querido? Hein? Uma outra função que precisamos aprender para trabalhar a cura das nossas emoções: a pessoa é muito mais sarada quando começa a se colocar no lugar dos outros e perceber a dor, a necessidade delas. É isso que nós aprendemos com Jesus. Quando Pedro traiu Jesus, você assistiu aquele filme feito por Mel Gibson, A Tentação? Foi muito bem retratada aquela cena. Aquele ator foi tremendo. Quando Jesus olha para Pedro, não com um olhar de acusação, apontando o dedo de riste, mas ele entrou na alma de Pedro e viu a fragilidade dele
e viu que Pedro não aprendeu nada até ali. Nós precisamos de olhar para as pessoas desse jeito. Tem pessoas que você vai relacionar e que a imagem nunca vai revelar. Olha, escuta o que eu vou falar aqui. Tem pessoas que você vai relacionar com elas, vai aconselhá-la, como pastor, como terapeuta, que a imagem nunca vai revelar, nunca a palavra vai revelar o que está. E aí você tem que ter a sensibilidade de perceber isso. Uma pessoa profunda, sensível, que recebeu o toque lá na alma, o toque do mestre da sensibilidade, consegue ver. E glória a Deus que eu estou conseguindo ver. Meu ministério mudou de uma maneira tremenda. O meu casamento mudou de uma maneira tremenda. Eu comecei a ver atrás do comportamento das minhas filhas, da minha paixão, minha esposa, dos meus liderados, dos meus presbíteros, diáconos, das pessoas que Deus tem colocado para que eu possa cuidar. É ver além da alma, da interioridade de alguém que sofre, que faz perguntas. Entende? Perguntas. Sabe este filho que está aí te dando trabalho? Sabe aquele aluno da sala de aula, que é um aluno inquieto, difícil? É porque eles falam através da irritabilidade e ansiedade. Esta é a linguagem deles. Mas o que acontece com os pais, o professor? Só punem e corrigem os seus comportamentos porque não conseguem enxergar o que as palavras não disseram. Há uma quantidade de adolescentes que não querem viver mais, não querem ir para a sala de aula. E quando chegam na sala de aula, ficam retraídos, fechados, presos dentro de si. E os professores não conseguem enxergar o que está por trás da linguagem do seu corpo, da imagem, daquele jeito de vestir, daquele cabelo meio doido, dos pinces, das tatuagens. Estão falando alguma coisa. E minha esposa é diretora do colégio cristão, do Simonton. E eu vejo a minha esposa uma poeta de Deus, uma psicanalista de Deus, uma psicóloga de Deus, sem ter terminado. E como ela tem sido uma bênção na vida de meninos. De ouvir de vez em quando um adolescente falando palavrões, xingando, revoltado, e depois aquele adolescente chorar e dizer: tia, ninguém me ouve. Eu não estou aguentando mais lá em casa, a minha avó é insuportável, tia. A minha mãe fica pegando no meu pé. É isso que a faculdade, ou melhor, você que é professora, pedagoga, orientadora, precisa de entender. Aquele adolescente revoltado que fica falando palavrões, que ficam tocando nas meninas, que rasga com aqueles palavrões. Mas você é tão santa, você é crente, mas você é tão santa que um menino adolescente fala um palavrão mandando você tomar não sei aonde. Não é? Manda você tomar não sei aonde. Aí você, não, eu sou filha de Deus. Você é filha de Deus. E os filhos de Deus compreendem, precisam de compreender essas linguagens. Hein? Certa vez uma jovem procurou a diretora de uma escola para conversar com ela sobre um problema. E aquela diretora disse: olha, eu não tenho tempo. Vamos conversar outra hora. E enrolou aquela adolescente, enrolou. Ela adiou a conversa. E aí, aquela garota tirou a própria vida. Eu quero que você preste atenção, você que é professora, você que é diretora de escola. Abra a sua visão em nome de Jesus. Na igreja lá você é líder de quê? E eu fico vendo algumas professoras, diretores, alguns pedagogos dizendo o seguinte, e até são ordenadas, obreiras, pastoras, vão para a igreja para poder fazer uma limpeza. É como se fosse esse pessoal aí da yoga, esse pessoal aí do poder do pensamento aí, vão lá para fazer uma autoexpiação.
Você não precisa de ser ordenada pastora, obreira. Você já tem uma vocação, ser pedagoga, orientadora, diretora. É lá que você vai ganhar as almas para Jesus. É lá que você vai ser a mestre da sensibilidade. É lá que você tem que aprender a ver aquela adolescente revoltado, aquela criança revoltada e conquistá-la. Olha o que essa moça fez, ela suicidou, ela se matou. Ela falou com a diretora: eu preciso conversar com a senhora urgente. A diretora deixou para lá. Ela adiou a conversa e a garota tirou a sua própria vida. Olha quantas pessoas depressivas. Existem vários tipos de depressão. Aquela depressão que eu diria instinto, né? Aquela depressão que a pessoa sempre foi, né? Nasceu pessimista, assim, pessimista, negativa. Lá vem o sol, reclama, lá vem a chuva, as gotas, parece que fura. Essa depressão é aquela que acompanha na formação da persona, ou da personalidade. Mas existe aquela depressão que advém por uma situação de perda, separação, traição, crise financeira, ou alguns conteúdos dramáticos, negativos na mente. Mata a pessoa, sabe? Mata. A pessoa perde o encanto pela existência. A pessoa não tem prazer em viver. Uma pessoa com depressão tem a ideia de desistir da vida e quer sair da existência. Mas eu quero falar uma coisa aqui rapidinho. Presta atenção numa coisa aqui. Não existe ideia de suicídio pura, sabia? Na verdade, a pessoa quer acabar, quer suicidar-se, matar a vida ou destruir a sua vida. Ela quer matar, no fundo, é a sua dor, a perda. Ela quer matar a sua angústia. E não desistir da vida. E não destruir a sua existência. Muitas pessoas vivem encarceradas, enjauladas, pelas ideias negativas, pela tensão. E porque acham que as pessoas não compreendem pelos problemas externos. Mas no fundo, a pessoa não quer de maneira alguma desistir da vida. Ela quer destruir a sua dor. Ela quer destruir o seu desespero. Preste atenção, porque por trás de uma pessoa que pensa em suicídio, há um desejo de uma pessoa em querer viver, há uma fome em querer viver. Esse é o desejo que está por trás desta cortina de querer morrer, de querer suicidar, de tomar os medicamentos aí controlados. Você que desistiu, você que está querendo morrer, você que isolou aí no seu quarto, você que está tomando aí este Rivotril para as horas, ou para passar as horas, você que tem pensado em suicídio, no fundo, você quer viver, no fundo, você quer viver. Saia para fora, lá fora o sol brilha, lá fora Deus pintou um cenário diferente para dizer para você que você é importante, que você é especial, que você é a coroa da criação dele. Eu quero apresentar para você alguém que te ama, que diz para você: eu te amo, eu te perdoo, eu me interesso por você. Você é mais importante do que esta perda, do que esse namoro que não deu certo, do que essa paixão desmedida. Eu formei você, filha, eu formei você, filho, desde o ventre da sua mãe, para você celebrar a vida com toda a exuberância. Eu te dei o oxigênio, eu te coloquei nesse palco da existência, nesse jardim, para você viver a vida e celebrar a vida. Eu sou Jesus. Eu te amo, eu tenho um plano na tua vida. Irmãos e irmãs, nós temos de ver além da fisionomia, além das revoltas, além das expressões de reprovações. No fundo, essas pessoas querem viver, as pessoas querem viver e não querem morrer. Isso é apenas uma transferência de uma alma que grita, dizendo: olha para mim, eu estou aqui, eu quero ser aceito, eu quero ser reconhecida, eu quero ser reconhecido, eu quero ser valorizado. Entende? Precisamos de procurar viver a vida com intensidade. O problema é que o nosso eu é controlado pelos nossos conflitos. Olha, e não apenas a depressão, viu? Como o transtorno emocional, mas existe também a síndrome do pânico, que é uma sensação que a pessoa vai morrer ou desmaiar,
E eu quero aqui rapidinho, porque eu falei com vocês que eu estou fazendo um curso de neurolinguística, e estou baseando aí em alguns autores como Napoleão Hill, Augusto Cury. Eu quero desafiar você que pensa, você que quer estudar, você que quer entender mais a problemática da alma humana, para que você leia os livros de Augusto Cury. Então existem alguns fenômenos que estão nos bastidores da nossa mente. Existe um fenômeno chamado o gatilho da memória, e ele é acionado milhares e milhares de vezes por dia. E existe outro fenômeno chamado janela da memória. Janela da memória é um terreno que entramos em um determinado momento para produzir pensamentos, ideias, aquelas elucubrações até loucas, entende? Quanto mais abrimos o fenômeno que é a janela da memória, conseguimos dar respostas inteligentes. Quanto mais as janelas da memória são abertas, conseguiremos dar respostas inteligentes. Quando fechamos essas janelas, podemos limitar e vivemos apenas pelo instinto. E pode gerar, e vem esse instinto do que vem gerar libertação à alma. Entende? Existem as janelas chamadas killer, que o Augusto Cury trata. Killer significa no inglês assassino. Então são janelas que assassinam a nossa serenidade, cujo volume de tensão é tão grande no momento que nós encontramos nela que o Homo sapiens é controlado pelo Homo bius. Ou seja, a inteligência é manipulada pelo instinto. Os instintos controlam, bloqueiam, dominam, manipulam a inteligência. Uma pessoa que tem, por exemplo, claustrofobia, inclusive, estamos estudando nas quintas-feiras sobre as fobias, como vencer as fobias. Como vencer as fobias. Uma pessoa que tem claustrofobia, quando ela está dando uma palestra num lugar aberto, ela é segura. Ou se estiver com amigos num lugar aberto, se sente segura. Mas se ela entra no elevador, ativa o gatilho da memória que abre a janela, onde tem fobia, e aí começa a ter uma série de pensamentos derrotistas, que a inibe. Sensação que vai morrer, começa a ter sudorese, tremer, sensação de desmaiar. E aí o íon que representa a capacidade de fazer escolha, perde aí, a pessoa fica escrava desta janela. Janela killer. Entendeu? O nosso eu tem que proteger a nossa emoção para que não formemos janelas de killers, zonas de conflitos do nosso inconsciente. E nesse momento, por exemplo, que eu estou dando essa palestra, que eu estou refletindo com você, os gatilhos da sua memória estão sendo abertos, de um a um, vão sendo abertos. E várias janelas, gatilho da memória e janelas da memória. E isso é automático. E é interessante que o eu não participa muito quando o gatilho é detonado. Gatilho da memória e janela da memória estão ativos e presentes na síndrome do pânico. Então, de repente, a pessoa está tranquila, serena, e de repente detonou o gatilho, abriu a janela, que a pessoa vai morrer ou desmaiar, e de repente uma explosão de tensão, um pânico entra em cena, e o seu eu é totalmente controlado, bloqueado, inibido por essa experiência, e consequentemente as pessoas perdem a serenidade. Olha, intelectuais, pastores, padres, religiosos, médicos, até mesmo psiquiatra, psicólogo. A sua segurança como gelo no sol, meu dia, acaba. Todos nós temos, uns mais, outros menos, as janelas nossas chamadas killers. Sabe por que nós magoamos quem amamos? Sabe por que mais amamos? Por causa dessas janelas killers. Sabe por que nos desistimos das pessoas? Por causa das janelas killers. O nosso eu, ele perde a capacidade de respostas. Quantas vezes você reage sem inteligência, estupidamente, sem valorizar as pessoas ao seu redor?
E quando acontecer isso, eu quero ir para o final, né? E quando acontecer isso, aprenda a pedir perdão, desculpas, reconhecer os seus erros. E quando você estiver numa zona que gera conflitos, pânico, é preciso o teu eu deixar de ser plateia, entende? Espectador, entre no campo da sua mente, faça uma incursão dentro de você e atue como ator principal e aprenda a criticar seu pensamento. Exatamente no momento que ele aparece, critica cada ideia perturbadora. A cada momento critique aquele desespero que está em você, perguntas estúpidas. E rapidinho aqui, não foi isso que o poeta, há milênios de anos, o rei Davi, no Salmo 42 fez a incursão, perguntando à sua alma: por que estás abatido, ó minha alma? Por que tu perturbas dentro de mim? Por que tu estás assim? Então Davi tomou a direção da situação. Ele não foi simplesmente um espectador. Ele não estava na plateia, ele foi então, pegou o script e ele mesmo foi ser o ator, ou melhor, da sua própria história, exatamente. Então existe uma técnica que psicoterapeuta, e ela é psicoterapeuta e também é extremamente pedagógica, chamado DCD, que é duvidar, criticar e determinar. Então, duvidar, criticar e determinar. A dúvida é o princípio da sabedoria na filosofia, é ou não é? Não sei quem fez filosofia aí, mas quando você começa a fazer filosofia, a máxima a proposta é gerar em você crise, é você fazer perguntas, é duvidar. E a dúvida é o princípio da sabedoria na filosofia. A crítica é o princípio da sabedoria na psicologia. E a determinação é o princípio do desenvolvimento da inteligência nos recursos humanos. Não é assim? Nós temos que aprender a duvidar de cada pensamento negativo, de cada ideia perturbadora, de cada ideia fantasiosa que te controla, que te bloqueia, que te encarcera e que te coloca no lugar escuro, numa masmorra úmida, gélica. Crie tudo aquilo que promova a vida. Crie, mas duvide no silêncio de sua mente, no palco da sua mente, duvide de tudo aquilo que rouba a sua tranquilidade. E assim, muitas coisas que estão roubando a nossa tranquilidade, a nossa paz, a nossa serenidade e nos fazem reagir como animais, nos reagir por instinto, sem controle. Todo dia precisamos fazer uma faxina no palco da nossa mente, como diz o grande Augusto Cury. Todo dia precisamos fazer uma faxina no palco da nossa mente, duvidando de tudo aquilo que nos aprisiona e criticar cada ideia que nos perturba, criticar tudo aquilo que me deixa tanto passivo e que nos bloqueia a capacidade de escolher, de criar. Então o nosso eu tem de sair desta passividade e entrar no palco para dirigir o script da própria nossa história. Então escute. Eu gostaria que você pedisse, refletisse quanto a tudo que eu falei aqui. E você que é povo de Deus, você que é um líder, você que é um pedagogo, psicólogo, você que trabalha com gestão, olha, você precisa de entender que seres humanos, pessoas, valem. Aliás, não existe dinheiro que pague uma alma, um ser humano. Então, da agora em diante, comece a olhar para as pessoas, a olhar para aquela pessoa que você está tratando, que você está fazendo uma terapia com ela, que você está tentando ajudá-la no casamento.
Quando eu vou aconselhar um casal, uma mulher que está revoltada e fala e xinga, ou aquele homem que fala e xinga, comece a ver que por trás daquela cortina existe algo lá. Senão você é precipitado e fala assim, não, separa mesmo. E eu já tive experiência, isso eu louvo a Deus por essa oportunidade de ver casais que estavam separados há tempo. E que de repente eu comecei a pedir ao Espírito Santo de Deus, ao mestre da sensibilidade, que me desse sensibilidade para que eu pudesse ver o que está por trás da cortina. Quando eu vou aconselhar alguém, ou uma moça, ou um rapaz, com as emoções em frangalhos, talvez alguém sem direção, talvez alguém com um bloqueio a tempo. E o meu propósito, eu louvo a Deus pelo privilégio que eu tenho tido de repente acontecer, como diz o Dr. Laí Ribeiro, um clique. De repente a pessoa se abrir, como se fosse uma pequena águia que estava sem, ou uma águia que estava sem voar a tempo. Eu dou para a pessoa, eu sempre gravo algumas mensagens, né? Mensagens de autoajuda. E eu dou a pessoa para que ela vá interpretando aquele texto, ouvindo aquilo. É verdade que vocês sabem que dentro do aconselhamento, das terapias de confronto, a gente utiliza as músicas para poder, quem sabe, se ali um gatilho possa despertar e te levar aquela pessoa exatamente para uma janela que lá está, para que a pessoa saia daquela escuridão. E eu já tive oportunidade. E eu sempre falei com vocês de uma menina na Bahia, uma advogada, que eu tive o privilégio de tirá-la de dentro de uma prisão que vivia há tempos. Medo, fobias, pânico. Então, rapidinho, comece a pedir e peça a Deus para que te dê sensibilidade. E não se contente, meu querido, só com esse conhecimento seu. Procure estudar. Não despreze as ciências humanas como a psiquiatria, a psicologia, a psicanálise. Estude, pastor. Estude, líder. Você que é pedagogo, orientador. Nós temos de saber entrar no terreno. Esse terreno que é um universo único. Cada pessoa, cada ser humano é um universo único que precisa ser explorado. Mas é como diz um grande autor, que ele escreveu um livro, O Infinito Pessoal. Cada um de nós tem um infinito pessoal. E tem pessoas que se perderam nesse infinito pessoal. E o papel meu e seu, do conselheiro, do psiquiatra, do psicólogo, daquele que tenta entrar na alma, no universo daquela pessoa, e entrar sem fazer barulho, e entrar sem querer destruir o que já está destruído, e tentar trazer aquela pessoa para a vida, para ver o que ela não tem visto. Ei, aprenda, saiba que existe muita coisa por trás da janela. Existe muita coisa por trás daquela cortina daquele seu aconselhado, daquela criança, daquele aluno, da sua esposa. Você fala que a tua esposa é fria, você fala que a sua esposa é gélica, você já perdeu a esperança quanto ao teu casamento. Comece a vê-la com a sensibilidade do mestre dos mestres. Jesus viu um potencial em uma mulher adúltera. Jesus viu um potencial em um baixinho chamado Zaqueu. Jesus viu um potencial em uma mulher prostituta, Maria Madalena. E Jesus viu um potencial em leprosos, porque Jesus, ele tinha a sensibilidade de ver além das aparências. Você está aí com essa sua máscara, você está aí com a sua armadura. Ora você afrouxa, ora você tenta tirar, mas logo você coloca e amarra. Quem sabe você está com essa armadura aí porque você já colocou, já até mandou soldá-la. Desarme-se. Que medo você tem? Que medo você tem? Então, deixe esses gatilhos. Todo dia, milhares deles estão aí, sendo ativados.